Entendendo a Bíblia em boa companhia e o descanso em Cristo. O descanso em Cristo, de acordo com definições do Antigo Testamento. É o tema que trazemos hoje, porque as definições são muitas para a palavra descanso. Tanto na língua portuguesa como em outras línguas, nós temos pobreza para definir exatamente os sentimentos e aquilo que queremos traduzir com as palavras. Citei no programa 5 Minutos Vê e Entende, que foi ao ar agora há pouco, você deve ter assistido, o resumo desse programa. Por exemplo, a palavra amor, que tem no seu original ágape, o amor puro, verdadeiro, aquele amor que Deus tem para conosco, desinteressado. Mas, em contrapartida, entre as outras muitas definições de amor, que são expressas e muitas vezes confundidas na nossa língua, mas lá no original, o ágape é o amor do Pai, mas em contrapartida o eros é o amor carnal, o amor da reprodução, o amor animal, aquele amor de sentimento, de posse, de perpetuidade da espécie. Então nós vemos que existem muitas definições para a mesma palavra. No outro programa, até lembrei da brincadeira que os pastores faziam na casa lá do meu pai. Então, quando eles estavam reunidos, eles faziam algumas pegadinhas e se propuseram a seguinte questão, esse dilema. Uma palavra que repetida por 6 vezes forma uma frase. Faça isso. E depois de muita discussão foi revelado o mistério. Como? Então, a palavra como repetida 6 vezes mediante entonações diferentes e com as vírgulas nos lugares certos da pontuação, nós temos uma frase perfeita formada com apenas uma palavra. Como? Então nós vemos essa brincadeira pode refletir muito da palavra descanso que tem na palavra de Deus. Às vezes está traduzido aqui na Bíblia descanso, mas lá no original tem muito mais riqueza, muito mais minério por baixo deste solo fértil. Vamos então para os diferentes sentidos da palavra. O primeiro vamos registrado em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. Era a criação do mundo. Logo no comecinho, e aqui estava então a mensagem que era trazida. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. A palavra descansou aparece no Gênesis. É Deus descansando, como se ele precisasse desse descanso que nós compreendemos de quem está cansado. Ou mesmo que o homem que estava para descansar com ele no dia do sábado. Porque ele explica então, não é por causa do cansaço. Ele abençoou o 7º dia e santificou, ele tomou para si e deu bênçãos nesse dia. Porque nele descansou de novo, a palavra descansou, de toda a obra que realizara na criação. Mas qual é a palavra do original para descansar que está aqui registrada? É o Shabat. O Shabat, que significa muito mais do que simplesmente parar, muito mais do que termos então um momento de descanso, parar de trabalhar, tirar férias. Esses significados se ampliam quando nós compreendemos que a palavra no original, além de dizer essas coisas, também quer dizer celebrou, comemorou, festejou o dia do sábado com a obra-prima da criação, porque ele havia acabado de fazer o homem, é o que está em Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou, eles disse, sejam férteis e multipliquem-se. Então desejava ver a sua criação multiplicada. E logo no verso 29, daí a razão da festa. Disse Deus, eis que eu lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Olha só, que produzem sementes. Cuidado com aquelas plantinhas que têm sementes estéreis. Aqueles transgênicos, eles não estão aqui dados por Deus, mas vieram, portanto, dos cardos e espinhos da maquinação do demônio e do próprio homem em transformar alimentos puros, bons como o trigo, que Ellen White diz que foi o primeiro a sofrer transformações na sua genética nos laboratórios de Satanás. Agora estamos com uma riqueza de transgênicos, riqueza podre, mas não é o tema da nossa lição, porque Deus estava dando as árvores que dão frutos e sementes. Elas servirão para alimento de vocês. Então ele diz a Adão, eu estou te dando alimento, vamos comemorar no sábado. Comemorar é uma celebração com comida, é um momento de paz, de tranquilidade, de aquietar, de estar Adão
e Eva com Deus. A triangularização da humanidade com o Criador era a perfeita harmonia na família humana. O Criador presente na viração do dia, conforme diz aqui o Gênesis, que Cristo caminhava na viração do dia no Éden e convidava agora para comemorar a criação, que tudo era muito bom, no dia do sábado. Então, agora a gente compreende melhor o sentido de descansou. É descansar sem parar, parar com as obras, fazer parar. Adão, para. Olha só, você está curioso com o seu planeta, mas vamos comemorar, vamos celebrar. Olha como é lindo tudo que fiz aqui e te coloquei num jardim. O mundo é belo, mas o jardim é maravilhoso, é muito bom e é para você. Bom, nós temos então uma vida de descanso com Deus no meio do mundo tumultuado, porque a terra passou por cardos e abrolhos, e Gênesis relata que depois da queda, o capítulo 3 nos relata ali a serpente enganando, e as maldições, a mulher terá sua descendência, Cristo ferirá a cabeça da serpente, descansa, o pecado vai terminar. Mas, enquanto isso, com o suor do teu rosto comerás, porque a terra produzirá cardos e abrolhos. Então, nós temos o Gênesis 3 mostrando as consequências do pecado, mas não retira o descanso sabático, porque esse está realizado no tempo, na dimensão do coração das pessoas. Ele não tem uma explicação cósmica, geológica para a sua existência. Ele existe porque está no coração das pessoas a necessidade de um dia de descanso. Esse dia está tentando ser trocado aí por esses movimentos de nova ordem, por esses líderes mundiais que querem e estão fazendo leis para instituir um outro dia diferente do que Deus mandou. Deus manda guardar o sábado, mas as pessoas estão querendo guardar o domingo, o dia do sol, Dominus Dei, Dominus Solis. É o dia da adoração ao Senhor Sol na palavra do original. E as pessoas estão preferindo adorar o dia do sol, que está lá no mituísmo, no mitraísmo, naquelas religiões que vinham da adoração da lua, do sol e das estrelas, lá dos medo-persas e dos babilônios. E essa Babilônia espiritual que é representada na Bíblia continua com a perversão do descanso que Deus quer te dar. Vamos orar. Senhor Deus, é sempre bom voltar a falar contigo, por isso pedimos que nos dê um descanso na paz da Tua Palavra, uma plena compreensão para que nós possamos viver nessa terra confortados por ela, sem distorcer, Senhor. Não permita que nós distorçamos a Tua Palavra, mas que nós ampliemos o seu sentido, porque é para isso que nos desce o Santo Espírito. Pedimos que Ele esteja nessa reunião e que todos sejam muito abençoados por vocês, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que eles possam recebê-los em suas vidas e multiplicar assim as bênçãos para as pessoas que vivem com eles, descansando, recebendo bênçãos e multiplicando, em nome de Jesus. Amém. É o sentido que temos para estar aqui nessa terra, porque se existem salvos e perdidos, Deus poderia já buscar os salvos, mas nós estamos aqui por conta dos salvos que precisamos alcançar. Você está curtindo, compartilhando a mensagem? Você está seguindo a nossa programação? Toca o sininho, plim, e vem comigo. Vamos juntos para uma programação diária em favor da palavra de Deus e da verdade. O verbo usado em Êxodo capítulo 5, verso 5, também nos reflete uma forma de descanso. Êxodo 5:5, Faraó, que estava ali querendo oprimir o povo de Israel, aumentando a sobrecarga, porque Moisés estava levando a mensagem de libertação, pedindo, Deus mandou levar o povo, liberta esse povo. Mas Faraó diz, você está querendo fazer esse povo ficar preguiçoso, parar de trabalhar, cessar, descansar. A palavra aqui é descansar, mas no original, qual é a palavra que temos? Êxodo 5, verso 5. E acrescentou, essa gente já é tão numerosa e você ainda quer fazer parar de trabalhar? É um povo pesado no Egito, já está multiplicando, já são quase mais que os egípcios. E você quer que essa gente pare de trabalhar no sábado? São escravos. Bom, mas o rei do Egito, verso 4, respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper seus trabalhos, suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou, essa gente já é numerosa e vocês ainda fazem parar de trabalhar? E Faraó no mesmo dia manda aumentar a tarefa. Não forneçam mais palha para que eles façam tijolos.
agora que eles mesmos busquem a palha. Portanto, a tarefa que existia agora era uma sobrecarga. Eles tinham que violar o sábado. Era um decreto de que eles trabalhassem também no sábado. Queriam ter um tempo para descanso no Senhor, para louvar ao Senhor. Encontraram um castigo na mão de Faraó. Imediatamente veio então uma atitude de descanso de Deus, as 10 pragas do Egito que nós conhecemos muito bem, até que houve a libertação e o descanso do povo de Israel. Portanto, aqui a palavra que está colocada no descanso, ela é causativa, ela é uma palavra, uma expressão de um verbo que é traduzido como fazer alguém parar, descansar do seu trabalho. É ninar, mimar essa pessoa. É isso que Deus fez com esse povo que estava escravo agora passa a ser minado, mimado, uma nuvem de proteção ia por sobre o povo, tocha de fogo à frente, ao centro e atrás, fazendo a presença de Deus um cerco de proteção para esse povo, mimado, minado, descansando em sua jornada. Bom, nós temos ainda a referência do descanso de Deus no 7º dia, o sábado, no 4º mandamento. É expressa pela forma verbal hebraica nuak. Êxodo 20, verso 11. Vamos conhecer a expressão nuak nos 10 mandamentos. Então, pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. A expressão descansou aqui, ela está também presente em Deuteronômio, em outros lugares da Bíblia, mas ela quer dizer, acima de tudo aqui, uma atitude de Deus no sentido de que ele também descansou, ele também curtiu, também compartilhou. É o aquietai-vos e sereis livres. Aqui é uma expressão de que com a observância desse mandamento podemos repousar sendo livres, libertos. É por isso que o mandamento diz aqui, lembra-se do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás, mas no 7º é o sábado do Senhor Deus, teu Deus. Nele não farás nenhuma obra, nem tu, quer ver o descanso? Nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo. É um descanso para os empregados, nem tua serva, nem o teu animal. Os animais também precisam de descanso. E nem o estrangeiro que estiver para dentro das tuas portas. Todos merecem um descanso, um mimo no colo do nosso Deus, no Senhor. É, portanto, um dia de congressamento da família, da humanidade, de festejo com Deus. Olha a importância, ele marcou um encontro com você e comigo no dia do sábado. Por isso, nós temos que nos adaptar a esta realidade, desse prazer de conviver com o Criador, o Deus Todo-Poderoso de todo o universo, presente agora para relembrar a criação e a obra de salvação que ele nos traz. Bom, vamos adiante. É Deuteronômio capítulo 5, verso 14. Deuteronômio 5,14. Mas o 7º dia é um sábado para o Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, ou qualquer dos seus animais, nem estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Olha, não seja egoísta, queria um descanso só para ti. O rei do Egito queria descanso só para ele. Alguns querem descansar, mas esquecem de que aqueles que trabalham para eles também precisam de descanso. Deus é um Deus de amor, é um Deus de cuidado. E aqui, a palavra que é usada, ela traduz o ruach, novamente, né? Um mandamento, é um mandamento de providência divina. Depois vem aqui a Arca da Aliança, em Números capítulo 10, 36. Números 10, 36, vamos lá, Josué capítulo 3, 13 e 17. 3, 13 e 17. Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar repouso. Então aqui nós vemos essa expressão, queria deitado em paz e achar repouso. Verso 17. Ali os ímpios já não agitam, os olhos cansados permanecem em repouso. Quem é que está falando isso aqui? É Jó. Jó está dizendo do seu martírio, do seu sofrimento, que era tão grande que ele preferia ter nascido morto ou que não existisse o dia do seu nascimento, porque ele precisava de repouso. Ele estava atormentado, havia perdido a sua família, todas as suas propriedades, estava doente com a pior doença imaginável possível, com muita dor, ele se raspava com cacos
e Satanás atormentava a vida dele de todas as formas. Ele não encontrava descanso. Então aqui Deus providenciou o descanso para Jó. Não o descanso da morte, como ele pediu, mas multiplicou as bênçãos e lhe deu paz. Retirou Satanás, vai-te Satanás, da vida. E agora então ele tem a presença de Deus. Aqui o verbo traduzido como repousar é também conhecido como, mais figurativamente, parar, referindo-se à Arca da Aliança em Números. Nós lemos que Elias repousou sobre Eliseu. É a paz, um descanso que é imperturbável, é ter paz em Cristo. Nem a prisão, nem a morte perturbam a paz daquele que está com Cristo. Precisamos entender esse descanso, buscar esse descanso. Paz e descanso também é a expressão do shakat. Shakat, ficar em repouso, conceder alívio, ficar quieto. Paz e descanso, Josué capítulo 11, verso 23. Vamos ver Josué capítulo 11, verso 23. Aqui nós lemos 11, 23. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as tribos. E a terra teve descanso da guerra. Sabe que é uma terra que estava em constante conflito, em guerra, e agora então Josué toma parte, toma a sua promessa, Deus lhe dá a terra por herança, e agora aquela terra encontra paz. A própria terra descansa do sangue que era derramado, descansa das maldições e vem ali com um povo que arrega com as bênçãos de Deus. Porque um povo de Deus, quando vem com Cristo, a terra produz leite e mel, que é o que se produzia nessa terra. E o maná desce dos céus para alimentar as nossas necessidades. É o fogo protetor no nosso redor, uma pedra com a vertente d'água que é Jesus Cristo, que quem beber dela jamais terá sede. E essa pedra caminhava com o povo de Israel no deserto e saciava-lhes a sede. Mas acima de tudo, a terra era abençoada. Rios surgiam do deserto para uma terra, para que a terra também descansasse. Agora temos também o antônimo de descanso sendo aplicado aqui na palavra de Deus. O verbo raká indica descanso, mas a advertência contra a desobediência de Deus, disse a Israel, que ele não teria descanso no exílio. Deuteronômio capítulo 28, 65. Deuteronômio capítulo 28, 65, nós vamos logo compreender que o descanso depende de obediência ao nosso Pai. Porque senão nós estaremos justamente infringindo essas leis e caminhando para um caminho de beligerância. Deuteronômio capítulo 28, versos 65. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo lugar de descanso para a sola dos pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar, a alma ansiosa. As sandálias que Deus protegeu durante todo o deserto, elas não se consumiram, a roupa e a sandália. 40 anos de peregrinação e nem a roupa deles havia se consumido. Mas agora, longe de Deus, da promessa, eles não encontram descanso e as sandálias se perdem, se despedaçam. Bom, nós vamos vendo que então nós precisamos constantemente da proteção de Deus. É conforme vemos em Jeremias capítulo 50, verso 34. Em Jeremias, um profeta poderoso de Deus, ele diz: contudo o Redentor deles é forte, o Senhor dos exércitos é seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Lembra? Eu falei agora há pouco, um dia de descanso, mas a Babilônia prefere o domingo, outro dia, não o dia de encontro com Deus, o dia de encontro com o Deus Sol, com o Deus Nabucodonosor, aquele Deus império que vem e coloca a sua vontade e que impõe escravidão ao povo de Israel, como fez Nabucodonosor. Mas a libertação vem do Senhor, por isso que Ele dá o dia do descanso, a forma de descanso, o seu repouso, a sombra do Onipotente descansarás, essa palavra de Deus. Mas se você não se coloca na sombra do Onipotente, não caminha com o povo de Israel em obediência, se põe à beira e o sol do deserto vai queimar, e a falta d'água vai trazer sede e fome de justiça e fontes de água viva que estão entre o povo de Deus não saciarão a sede daqueles que se afastam dos seus bons caminhos. Bom, Deuteronômio capítulo 31, 16, nos fala sobre deitar e dormir, o verbo shakab, que significa literalmente serenidade,
tranquilidade, deitar e dormir. Deuteronômio, capítulo 31, 16. Bom, Moisés aqui reflete justamente essa situação que nós estávamos comentando. O Senhor disse a Moisés: você vai descansar com os seus antepassados. Esse povo logo irá prostituir-se seguindo os seus deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Olha que o descanso que Moisés encontrava era na sepultura. Ele ia encontrar ali o descanso, mas Jesus foi lá e ressuscitou ele. E ele depois encontrou com Jesus lá no Getsemane. Ele e Elias foram consolar o nosso Jesus Salvador quando ele estava suando sangue por causa da rejeição que a humanidade teria pelo seu sacrifício, pelo seu amor. Satanás havia mostrado a Jesus a grande decepção, o mundo inteiro se perdendo no fogo eterno, na desilusão, no cansaço. Ele traz o pão da vida, ele é o pão da vida, ele é a fonte da água viva, ele é o descanso que jorra. Mas quantos milhões estão perdidos seguindo sua própria luz, seu próprio caminho, desobedecendo os comandos, não se põem ante a proteção? É impossível proteger quem não quer e quem se afasta do caminho do Senhor. Agora, portanto, Moisés encontra o descanso na morte. Uma morte que nos mostra que não é eterna, porque o sacrifício de Jesus, logo depois de Getsemane, na cruz, depois de ter suado sangue ali, Moisés e Elias o confortam. Ele toma fôlego e carrega a cruz, ele vai adiante na missão. E agora, Moisés, então, que foi ressuscitado, logo depois de ser enterrado, ele não entrou naquela Canaã, mas ele está na nova cidade, vendo ela sendo construída. Vou preparar os lugares, disse Jesus. E Moisés está lá e virá com o nosso Senhor Salvador, e nós veremos Jesus e os seus santos. E Moisés, que consolou Jesus, vai estar lá para enxugar com Cristo toda lágrima. Nós estaremos também em Samuel capítulo 7, 2 Samuel capítulo 7, verso 12, vamos ver outra forma de descanso. Oh, que triste, mas é o descanso que vem no sofrimento. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Então a gente vê aqui que a oração aqui que ele tinha o levaria à sepultura, mas a sua descendência receberia a bênção. Ele espera a volta de Jesus, mas a sua descendência, nela está presente a bênção do Senhor. Portanto, até mesmo na morte, nós encontramos descanso no Senhor. Estou falando só de descansar, porque eu estou esperando a minha mamãe, meus tios, minhas vovós, meus vovôs. Eu vi cada um deles, meu bisavô, minha bisavó, eu amava todos eles e encontro na sepultura o descanso para eles, com a promessa de que Jesus virá, enxugará do meu olho as lágrimas do teu olho, e nós encontraremos a fonte da vida, vivificando esses meus queridos que lá estão, mamãe querida. Sem palavras para esse mestre criador que me dá paz, descanso nas suas promessas e na sua palavra. Portanto, nosso descanso na Bíblia não se limita apenas ao sábado. Nós descansamos nas promessas do nosso Deus. E as promessas, eles fazem com que nós reconheçamos o quanto esse descanso é esperado por nós. O quanto você se envolve com dar descanso amando ao próximo. O quanto você se envolve com obter descanso na fonte da água viva. Você acabou de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Hoje, definição de descanso no Antigo Testamento. Amanhã e todos os dias, 5 minutos em Entende resume essa programação, mas depois estamos com calma, em bom descanso, tranquilos, festejando na graça do Pai, entendendo a Bíblia em boa companhia. Curta, compartilha, siga a programação, abençoe e seja abençoado.